Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de controle externo. Estamos iniciando a nossa preparação nessa disciplina que é cobrada essencialmente nos concursos para tribunais de contas, em geral. Muito bem. Meu nome é Luiz Henrique, fui convidado pelo Sou Concurseiro para ajudar vocês nessa empreitada. O Sou Concurseiro tem ajudado muitos candidatos a realizarem seus sonhos e eu também espero, com a minha experiência aí nos concursos públicos e no trabalho que realizo atualmente, poder também contribuir para esse objetivo. Bom, eu atualmente sou, uma pequena apresentação, eu atualmente sou servidor público do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Eu ocupo atualmente o cargo de auditor substituto conselheiro ou conselheiro substituto. A denominação ela varia um pouco de estado para estado. Aqui no Amazonas o cargo é o cargo de auditor que eu ocupo. Estou no tribunal há 2 anos e espero, com a minha pequena experiência, não só lá no tribunal, mas nessa área de concursos públicos, ajudar você na sua preparação. Esse cargo que eu ocupo, a gente vai estudar sobre ele no nosso curso. Ele é o cargo que substitui os conselheiros no Tribunal Pleno e nas câmaras também. A gente vai estudar sobre ele, faz parte do conteúdo do nosso curso. Bom, sem mais delongas, aqui nesse primeiro slide, nós temos aqui acesso ao conteúdo que a gente pretende conversar durante o nosso curso. E já aqui, passando no primeiro slide, a gente tem aqui o conceito de controle, né? Nosso curso é controle externo. E só para fazer aqui um pequeno nivelamento, a gente vai estudar aqui o que é controle, né? Controle é ato ou efeito de controlar, monitoração, fiscalização, poder, domínio ou autoridade sobre alguém ou algo. O controle, gente, ele é essencial em toda e qualquer área da nossa vida, né? Por exemplo, lá na sua casa, você tem a porta de entrada da sua casa e você tem um controle de acesso. O controle de acesso você faz através da chave da porta. Você entrega essa chave para as pessoas que você quer que tenham acesso à sua casa. Essa é uma ferramenta de controle. Então, das maneiras mais simples até as mais complexas, nós temos como inserir esse mecanismo de controle. E o controle ele pode ser grande, pequeno, né, equilibrado. Por exemplo, se você tem um ambiente que você não quer que ninguém entre, você pode simplesmente não fazer nem porta nem janela. Só que aí você vai ter um problema, né? Fazer um ambiente que ninguém entre, talvez não vá atender a sua necessidade. Ao mesmo tempo, se você coloca uma porta e não coloca uma fechadura com chave, qualquer pessoa pode ter acesso. Então você precisa dosar, né, como é que você vai querer estabelecer um controle de acesso. O controle em demasia, ele não é interessante, e também o controle muito frágil também pode causar problema. Então você tem que encontrar uma relação de custo-benefício que atenda ao interesse. O controle, ele é importante em toda e qualquer organização, seja ela pública ou privada, e como eu já disse, até na nossa vida pessoal, né? E nós vamos tratar aqui especificamente do controle externo da administração pública. Esse é o foco aqui do nosso curso. Bom, o controle é uma técnica de administração, né? Nós temos aqui alguns conceitos doutrinários. Esse autor divide a função de controle em 4 elementos.
estabelecer padrões de desempenho, medir o desempenho atual, comparar esse desempenho com os padrões estabelecidos e, caso sejam detectados desvios, executar ações corretivas. Então, vejam vocês que para você fazer um controle, você tem que ter um padrão de comportamento. Então, você tem um padrão de comportamento, você tem os atos, né, o comportamento em si praticado, e você vai fazer o quê? Uma comparação do que foi feito com o que estava estabelecido na norma, para você fazer, então, as correções, né, essa comparação e as correções caso os atos praticados não estejam de acordo com o que foi estabelecido como padrão de comportamento, né? Então, o controle é basicamente isso. Você estabelece o padrão, depois mede, né, o desempenho, compara o desempenho com o padrão e corrige se houver alguma falha de comportamento. Esse autor assim identifica. Bom, nosso curso ele é de controle externo, controle externo. E o controle ele pode ser classificado de várias formas. Cada autor, cada livro que você pegar, você vai ver classificações diversas. Eu peguei aqui algumas classificações que são as mais utilizadas para fazer essa introdução sobre o tema, mas, de acordo com a literatura que você escolheu, você vai encontrar classificações diversas. A primeira classificação do controle que nós temos é o controle conforme a origem, de acordo com a origem dele. Nós temos o controle externo e o controle interno, né? O controle interno, o próprio nome já diz, é aquele exercido pela entidade ou órgão que é o responsável pela atividade controlada, no âmbito de sua própria estrutura. Então, o controle interno, ele é realizado aqui, né, nós estamos tratando de administração pública, o controle interno, ele é realizado dentro da própria estrutura do órgão, né? Dentro do órgão você tem ali o setor ou a pessoa que realiza o controle interno. Voltando um pouquinho sobre a necessidade do controle, né? Deixei de falar uma coisa importante sobre a importância do controle, né? Onde não há controle, a fraude se instala. Então, um empresário, por exemplo, né, que resolve não controlar as atividades dentro da sua empresa, ele vai ser roubado pelos seus funcionários, né? Corre um grande risco, por mais criterioso que seja o critério de seleção que o empresário utilize, ele corre um sério risco de ser roubado. É claro, dependendo do tamanho da empresa, né? Isso vai ser mais ainda arriscado. Por isso, é importante o controle, tá? Bom, então falamos sobre controle interno e controle externo. O controle interno é aquele realizado no âmbito da própria estrutura do órgão, né? Por isso é que ele se chama interno. E, por sua vez, o controle externo, né, que é tema do nosso curso, é o que se realiza por órgão estranho à administração responsável pelo ato controlado. O próprio nome já diz, controle externo é realizado por um órgão sobre o ato realizado, praticado por um outro órgão. Então, esse é o controle externo, controle interno e externo. Essa é a diferença básica. Isso quanto à origem. Uma outra classificação também do controle é quanto ao momento do exercício. Quanto ao momento do exercício, o controle ele pode ser prévio, né, também chamado de preventivo ou ex ante. O controle pode ser concomitante ou par e passo. E ainda pode ser subsequente ou corretivo, também chamado de a posteriori. Controle prévio é exercido antes do início ou da conclusão do ato administrativo. Já o concomitante, como o próprio nome já diz, é exercício durante o ato, acompanhando a sua realização. E, finalmente, a terceira classificação é o subsequente, que é exercido após a conclusão do ato. Todos eles têm seu valor, sua aplicação, mas aqui podemos dizer que, por exemplo, o controle exercido antes, ele tem importância porque ele muitas vezes previne a ocorrência de algum dano, de algum prejuízo. Enquanto que o controle posterior, né, a posteriori ou subsequente,
Muitas vezes, ele só chega, né, só vai ser realizado no momento em que o dano já foi causado. O furto, né, já foi o roubo, ele já ocorreu. E, às vezes, para a reparação desse dano, nem sempre é possível, é de difícil reparação. E temos aqui o controle para e passo, né, que é feito concomitante à prática do ato, que tem também um papel importante, que talvez possa prevenir também a ocorrência dos danos. Então, quanto ao momento do exercício do controle, nós teríamos aqui essas 3 espécies de controle. Bom, nós temos também uma outra classificação do controle quanto ao aspecto controlado. Nós temos, por exemplo, o controle de legalidade ou legitimidade. Bom, legalidade é um princípio da administração pública, todos vocês, estudantes do direito administrativo, direito constitucional, conhecem bem o termo, né? A legalidade. Você tem uma lei que estabelece a regra, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão o que estiver previsto em lei. E, ao mesmo tempo, o administrador público ele só pode praticar atos que a lei autoriza ou determine, né? E a legitimidade é um pouco diferente, né, da legalidade. Legitimidade, o que é? É o cumprimento do interesse social, do interesse da sociedade. Então, você pode controlar, né, com respeito à legalidade e legitimidade, é o que o objetivo é verificar a conformação do ato ou do procedimento administrativo com as normas legais que o regem. Aqui, mais legalidade, né? A legitimidade mais ligada ao interesse ou à vontade da sociedade. E, quanto ao aspecto controlado, você também pode classificar o controle em controle de mérito, né? Tem como objetivo a verificação da eficiência, da oportunidade, da conveniência e do resultado do ato controlado. Aqui, o mérito é o quê? Aquela margem de liberdade que possui o gestor em optar por uma ou outra solução para aquele problema administrativo que ele está vivendo, né? É o mérito administrativo. Então, também pode haver um controle de mérito. Outras espécies de controle. Nós temos, por exemplo, o controle judicial. Controle judicial. O que diz a nossa Constituição lá no artigo 5º, inciso 35? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou a ameaça a direito. Esse princípio, né, esse artigo, ele prevê o princípio da jurisdição, né, da inafastabilidade jurisdicional. No nosso país, vige a regra de que quem dá a última palavra é o Poder Judiciário, né? Então, o Judiciário, em última análise, ele controla as relações humanas, né? Seja na administração pública, seja também entre os particulares. Então, o Poder Judiciário exerce um tipo de controle. Nós temos também o controle político. Um exemplo, nós temos aqui do controle político, temos também na nossa Constituição Federal, o artigo 49, inciso 5º, que diz, né, da competência exclusiva do Congresso Nacional, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Bom, o nosso Congresso Nacional, constituído pelos representantes do povo, né, deputados e senadores, eles exercem esse tipo de controle, controle político, né? Se algum ato do Poder Executivo for além, né, do poder regulamentar que possui o Poder Executivo, o Legislativo pode suspender a vigência desse ato. Nós, aqui, nesse caso específico, né, nós sabemos muito bem que decorre do princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada a não ser em virtude de lei. Ou seja, a lei ela é um instituto, é um diploma que deve partir de quem? Do Poder Legislativo. E é assim por quê?
porque o poder legislativo é constituído por representantes do povo. Então, presume-se que, a partir do momento que nós temos uma lei, ela foi produzida pelos representantes do povo, representam a vontade do povo. Então, o poder executivo, o chefe do poder executivo, presidente, governador, prefeito, ele não pode inovar no sistema jurídico. A única forma de inovar seria através de lei. Quando o chefe do poder executivo inova no sistema jurídico, através de decreto, através de regulamento, ele vai estar o quê? Descumprindo essa regra, né, do princípio da legalidade. E, nesses momentos, o Congresso Nacional pode intervir e sustar os efeitos desse ato executivo que extrapola, né, no seu direito de meramente regulamentar a lei. Né? O decreto, entre outras coisas, ele tem essa função de regulamentar a lei, detalhar o funcionamento ou a aplicabilidade de uma lei. O decreto não pode extrapolar o que determina a lei. Nós temos também aqui, conceitualmente, o controle social. O controle social é aquele feito pela sociedade, né? Os conselhos, né? Ou mesmo o cidadão individualmente pode exercer um controle. Esse controle social, ele é um controle que está muito em voga atualmente, em razão, podemos dizer, em especial, em razão das tecnologias, né, de comunicação cada vez mais difundidas, né, e disponíveis e acessíveis para as pessoas comuns, e essa multiplicidade de formas de comunicação, de acesso à informação, isso facilita para que o cidadão possa, então, exercer um controle, principalmente sobre os atos da administração pública, né? Através, por exemplo, de editais de licitação, né? Concursos públicos. Então, como hoje é muito fácil você ter acesso não só a esses atos da administração pública, mas também às regras, né, que devem ser cumpridas, é possível, então, realizar esse controle social, que é, inclusive, incentivado pelos órgãos de controle, né? Porque os órgãos de controle, eles muitas vezes têm um aparato, uma infraestrutura muito boa, mas nada como todo e qualquer cidadão podendo realizar um controle e apresentando suas denúncias, suas representações para os órgãos instituídos, certo? Controle social. Aqui um outro exemplo de controle previsto na Constituição Federal, no artigo 129, nós temos aqui, são funções institucionais do Ministério Público, entre outras, né, o inciso 7º diz aqui, exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Então, veja, o Ministério Público também tem essa função, exercer o controle externo da atividade policial, certo? Muito bem. Sobre essa introdução, né, conceitos e classificações e controles em geral, agora, no artigo 71, é que a gente entra realmente no objeto do nosso curso, que é o controle externo da administração pública, que é realizado pelo Congresso Nacional. E o nosso artigo 71 é quem traz aqui uma das principais regras desse tema, que diz o seguinte, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Esse é o tema do nosso curso, o controle externo da administração pública realizado pelo Congresso Nacional. Bom, falando sobre controle externo da administração pública, propriamente dito, né, que é o objeto do nosso curso, existem basicamente no mundo, atualmente, dois sistemas de controle externo da administração pública. Tá? Existe o sistema de auditorias gerais, ou controladorias gerais, que é o sistema chamado anglo-saxão, e existe também o outro sistema, que é o sistema de tribunais e cortes de contas, que é o sistema francês, que é o sistema adotado no Brasil. Tá? Bom, vamos começar então por esse sistema de auditorias gerais ou controladorias gerais. Tá? Ele é um controle de caráter essencialmente opinativo e consultivo,
Então está aqui a primeira característica. Ele é um controle opinativo, vejam, e consultivo. Sem dispor de poderes jurisdicionais, ou do judiciário, digamos assim, né? E coercitivos, aqueles que impõem, né, determinado procedimento, forma de agir, coercitivo, né, obriga. Não tem, então, força de coerção. Não tem coerção. Suas manifestações adotam a forma de pareceres ou recomendações e são subscritas de forma monocrática. Monocrática é por uma pessoa, né? Uma pessoa isolada. Ou monocrática ou singular, né, que são sinônimos, né? Ou pelo auditor ou controlador geral nomeado pelo parlamento para um mandato previamente fixado. Então aqui nós temos as principais características desse sistema de controle externo, que é o sistema de auditorias ou controladorias gerais. Tá? Vamos então ao outro sistema, que é o sistema de tribunais e cortes de contas. Né? Vejam, a primeira diferença é que o caráter, né, das decisões desse sistema, as decisões são colegiadas. Ou seja, é um colégio, né, um grupo de autoridades quem toma as decisões, e não um auditor ou um julgador singular, como a gente viu no sistema de auditorias. Aqui, em paralelo, né, nós tínhamos lá as recomendações, né, as auditorias o trabalho das auditorias gerais, né, controladorias, ele era feito a título de recomendação, né? Aqui não, aqui nas cortes nós temos o poder coercitivo, né, determinante, obrigação. Aqui os tribunais de contas também, né, podem impor sanções pecuniárias ou outras, né? E aqui exemplos, né, de países que adotam esse sistema. O Brasil, como eu já disse, né, o Brasil adota o sistema de tribunais de contas e não de auditoria geral. Portugal, Itália, França, né, que é até o que dá o nome aqui ao modelo, né, francês, foi originado na França. Espanha e União Europeia. Então, são esses os dois modelos de controle externo. Aqui nós temos uma tabelinha em que nós vemos um comparativo aí sobre esses dois modelos, né? Corte de contas e controladorias. Em primeiro lugar, em relação às decisões, como a gente viu, as decisões das cortes de contas são decisões o quê? Colegiadas. Enquanto que nas controladorias nós temos decisões o quê? Monocráticas, de uma só pessoa, né? Uma pessoa. Colegiada é um colégio, um grupo de autoridades. Ali as decisões não são tomadas individualmente, mas sim por maioria de votos. Cada um vota, cada um dá o seu voto e vence aquela proposta com o maior número de votos. Bom, nos tribunais de contas, ou nas cortes de contas, nós temos a presença do poder sancionatório, de multa, ou de alguma sanção diferente de multa. Tá? Poder sancionatório. Enquanto que nas controladorias, nós não temos o poder sancionatório, mas sim meras recomendações, sem caráter coercitivo. Não obrigam o gestor, o administrador público. Só apontam um caminho que a auditoria entende como mais recomendável. Tá? Uma outra diferença também entre esses dois sistemas é a questão do mandato. Né? Nos sistemas de corte de contas, nós temos a presença dos dois tipos, né? Mandato fixo, algumas cortes estabelecem assim, que os seus membros têm mandato, né, com início e fim determinado, esse é o conceito de mandato, enquanto que em outros tribunais nós temos a vitaliciedade do membro. O que é vitaliciedade? Após provido o cargo, né, do ministro, do conselheiro do Tribunal de Contas, do julgador lá do Tribunal de Contas, ele só perde o cargo quando morre, por isso o vitalício, ou então no caso de sentença judicial transitada em julgado. Né? É claro, ele pode também pedir exoneração, né? Mas se não for da vontade dele, né, se não for voluntário, a única forma de perder o cargo vitalício seria essa, ou pelo falecimento,
ou ainda por sentença judicial transitada e julgada. Enquanto que nas controladorias a regra é que os controladores eles têm mandatos fixos, com início e fim, por um determinado período de tempo. Muito bem. Como já falamos, então, repetindo, o Brasil adota o sistema de tribunais de contas e não controladorias, como nós vimos que alguns países adotam. Tá? Tribunais de contas. Bom, e são muitos os tribunais de contas brasileiros, né? Muitos. Ó, você tem, em primeiro lugar, aqui, o TCU, Tribunal de Contas da União. Você tem 26 tribunais de contas estaduais. Você tem o Tribunal de Contas do Distrito Federal, o TCDF, né? Você tem 2 tribunais de contas do município, tá? São Paulo e Rio de Janeiro, nesses dois municípios, que são as capitais de seus estados, né, de mesmo nome. Nós temos, cada um deles tem o seu Tribunal de Contas do município. E, finalmente, nós temos 3 tribunais de contas dos municípios, que eu vou chamar aqui de TC dos M. Depois eu vou explicar com mais vagar a diferença desses 2 últimos itens aqui. TC do M, TC dos M. Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas dos municípios. Essa figura aqui, Tribunal de Contas dos municípios, nós temos apenas em 3 estados da federação: Pará, Bahia e Goiás. Então, se você somar aqui, ó, 26, né, 27, 28, 30, são 33, tá? No Brasil, hoje, nós temos 33 tribunais de contas. 33 tribunais de contas. E aqui eu trouxe para vocês um elemento fundamental para a gente entender como é que se divide a competência desses tribunais de contas aí que hoje existem no nosso país, né? A competência da fiscalização. Mas o TCU, afinal de contas, fiscaliza quem? Fiscaliza o quê? E os tribunais de contas estaduais? E esses municipais aqui, né? Para você definir a competência de cada um desses tribunais, você tem que olhar para o recurso público, tá? O que determina a competência dos tribunais, de cada um desses tribunais, é o recurso público. Recurso público federal, necessariamente, ele vai atrair a competência do TCU. Recurso público federal, recurso público da União, quem vai fiscalizar é o TCU. Recurso público distrital, né? A gente sabe que o DF, o Distrito Federal, ele não é um estado, né? Ele é uma unidade da federação, mas ele não é um estado. Então, o recurso distrital é recurso de propriedade, digamos assim, né, de titularidade do Distrito Federal. O TCDF ele vai fiscalizar todos os recursos de origem distrital. É recurso distrital? O TCDF tem competência. Tá? Bom, os tribunais de contas estaduais, eles fiscalizam, né, do jeito que a gente está vindo aqui agora o raciocínio, você pensaria, TCE, Tribunal de Contas Estadual, ele vai fiscalizar recurso de origem estadual. Mas não apenas. Os TCEs, Tribunais de Contas Estaduais, eles fiscalizam recursos de origem estadual, mas também fiscalizam recursos de origem municipal. Aqui há uma junção aqui de competências, né? O Tribunal de Contas Estadual, apesar de ser um órgão estadual, ele fiscaliza também recursos de origem municipal. Bom, como é que a gente separa, né, a competência desses 2 tribunais de contas aqui, desses 5 tribunais, na verdade, né? Ora, os tribunais de contas dos municípios, na verdade, do município, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro, eles são tribunais que já existiam antes da Constituição de 88. A gente vai falar com mais cuidado disso, mas já adiantando para vocês, em 88, quando entrou em vigor a nossa Constituição, já existiam esses 2 tribunais de contas aqui, TCM-SP, tá? TCM-SP,
SP e o TCM-RJ. Esses dois tribunais, eles fiscalizam única e exclusivamente os recursos de origem municipal e cada um do seu respectivo estado, município. Recurso do município de São Paulo, o TCM tem competência. Recurso do município do Rio de Janeiro, né, aquele único município, a capital do estado, né, São Paulo e Rio de Janeiro, atrai a competência do TCM do Rio de Janeiro. Já esses outros três tribunais aqui, Pará, Bahia e Goiás, o TC dos M do Pará, TC dos M da Bahia, TC dos M dos municípios de Goiás, eles são órgãos estaduais, mas que fiscalizam os recursos públicos de todos os municípios do estado. Então, nesses três estados aqui, Pará, Bahia e Goiás, existem dois tribunais de contas, um estadual e outro dos municípios. O estadual, ele fiscaliza todos os recursos estaduais do estado do Pará, do estado da Bahia. Já os recursos dos municípios, existe um outro tribunal que é responsável por fiscalizar esses recursos municipais, que é, no caso, o TC dos municípios. Então, excetuando esses três, depois eu vou falar com mais calma do porquê da existência desses tribunais, se podem ser criados novos, num slide mais posterior. Com isso, com esse slide aqui, pessoal, a gente faz um pequeno break e volta na sequência falando mais sobre controle externo da administração pública. Muito bem, pessoal, retomando então a nossa gravação do curso de controle externo. Tá? Falamos aí sobre conceitos de controle, falamos sobre classificações, falamos sobre os sistemas de controle e agora, então, falamos um pouco sobre a nossa realidade aqui no Brasil, né, dos tribunais de contas existentes hoje. Falamos também sobre a competência da fiscalização, né? Quem fiscaliza o quê nesse emaranhado aí de tribunais? Falamos que a competência é determinado de acordo com a origem do recurso, tá ok? Bom, agora aqui um tema que também é cobrado nas provas de controle externo, que é a natureza jurídica dos tribunais e também das decisões dos tribunais, a natureza jurídica. Bom, em primeiro lugar, o Tribunal de Contas, ele pertence a qual poder da República? Nós sabemos, né, aquela teoria de Montesquieu, que estabelece a divisão do poder, né, legislativo, judiciário e executivo, né, cada um com as suas funções. Mas a pergunta que se faz o Tribunal de Contas faz parte de qual poder? Do judiciário, do executivo, do legislativo? Bom, vamos aqui começar pelo artigo 92 da Constituição Federal, né? A Constituição Federal estabelece que são órgãos do Poder Judiciário, artigo 92. Aí tem lá STF, CNJ, STJ, TST, TRF, juízes, TRT, juiz do trabalho, TRE, juízes eleitorais, tribunais militares, juízes militares, tribunais de justiça estaduais e os juízes estaduais. Como a gente pode ver, né, na lista dos órgãos que compõem o Poder Judiciário brasileiro, não estão ali os tribunais de contas, certo? Mas, ao mesmo tempo, no artigo 71 da Constituição Federal, que é o artigo que estabelece as competências do Tribunal de Contas da União, que adianto para vocês, é a lista de competências que deve ser seguida pelos estados ao estabelecerem as competências de seus tribunais de contas estaduais por simetria obrigatória, né? Então, o inciso 2 da Constituição Federal, que estabelece o rol de competências do Tribunal de Contas da União, nós temos lá a expressão julgar. Compete ao Tribunal de Contas da União julgar as contas dos administradores. Bom, alguns doutrinadores, né, em razão dessa expressão, eles
atribuem a competência jurisdicional ou jurídica, né, digamos assim, para as decisões dos tribunais de contas brasileiros, né, por conta dessa expressão, a expressão julgar. Tá? Essa, adianto para vocês, não é a doutrina majoritária. Tá? Não é a doutrina majoritária. Não só em razão, né, dessa expressão julgar, mas também em razão da denominação, né? O próprio nome, né? Tribunal. Tribunal lembra o quê? O Poder Judiciário. Tá? Só que, como a gente viu, o Tribunal de Contas não está vinculado ao Poder Judiciário. Tá? Muito embora tenha entre suas competências a competência de julgar. Tá? Olha só o artigo 73 também, o que diz da nossa Constituição. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no DF, Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional. Então vejam que também aqui, né, a Constituição atribui jurisdição ao Tribunal de Contas. E jurisdição é um termo, né, dizer o direito, né, a competência de dizer o direito, é um termo próprio também dos tribunais judiciais. Então, por conta dessas características, né, denominação, o fato de ostentar uma jurisdição, o fato também de poder julgar, né, em razão disso, alguns autores colocam o Tribunal de Contas como sendo de natureza jurídica e também suas decisões, né, jurisdicionais. Né? Jurisdicionais no sentido de dizer o direito definitivamente. Tá? Já adiantei para vocês que, muito embora tudo isso não é a doutrina majoritária e não é o que é reconhecido no STF, né, como sendo a natureza jurídica dos tribunais de contas. Tá? Então, os tribunais de contas, eles produzem sim uma espécie de julgamento, tá? Mas não é o julgamento com a definitividade à semelhança do Poder Judiciário. Esse sim tem a competência de dizer o direito definitivamente em última instância. Tá? Bom, então, o Tribunal de Contas, muito embora alguns doutrinadores assim se manifestem, não integra o Poder Judiciário, não tem natureza jurídica jurisdicional, tá? Nem mesmo suas decisões. Os tribunais de contas também, eles não integram aquelas funções essenciais à justiça previstas nos artigos 127 a 135 da Constituição Federal. Lá nós temos 3 funções essenciais, né? O Ministério Público, nós temos a Advocacia Pública e temos a Defensoria Pública. Tá? Não temos também o Tribunal de Contas aqui inserido, como a gente pode ver. Tá? Bom, alguns também autores, eles dizem que o Tribunal de Contas, ele integra o Poder Legislativo. Tá? Integra o Poder Legislativo. Só que essa também não é a melhor doutrina. Tá? Mas aqueles que defendem essa tese, eles têm fundamento. Tá? Tem fundamento. Por quê? No artigo 71, como vocês podem ver aqui, transcrito nesse slide, a Constituição diz assim, ó, o controle externo, aqui no caso, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Então, por conta dessa expressão aqui, auxílio, muitos autores querem entender e defendem que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Isso não é bem verdade, tá? Por que não? Ora, muito embora o Tribunal de Contas auxilie, sim, o Poder Legislativo na competência de controle externo,
O Tribunal de Contas, ao mesmo tempo, tem competências próprias e privativas. Então, não se pode considerar o tribunal como auxiliar do Congresso Nacional. Auxiliar no sentido de subalterno, auxiliar no sentido de menor. Não. Essa não é também a melhor doutrina, apesar de muitas vezes, né, ser dita. E adianto para vocês, em provas de concurso público, eu não me surpreenderia se viesse uma questão dando como correta essa afirmação de que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Podemos até dizer que sim, porque a gente vai estudar que em algumas competências, né, a participação do Tribunal de Contas é de auxílio à competência, sim, do Congresso Nacional. Tá? Mas isso não é uma verdade plena e absoluta. Em algumas funções do Tribunal de Contas, este sim auxilia o Congresso Nacional. Tá? Um outro elemento que levou esses autores, né, a essa tese de que o Tribunal de Contas é um órgão integrante da estrutura do Poder Legislativo é o artigo 20, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? O que diz lá esse dispositivo? Nós não vamos aqui entrar no texto especificamente, mas o que diz lá é o seguinte: lá no artigo 20, nós temos o limite de despesa com pessoal. Né? A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei também importantíssima para a nossa área de controle externo, e ela estabelece que os entes têm que respeitar um limite de despesa com pessoal. Esse limite é calculado com base na receita corrente líquida, né, de cada ente da federação. E ao estabelecer o limite do Poder Legislativo, ele insere, né, nesse limite as despesas dos tribunais de contas. Então, em razão desse dispositivo, alguns se utilizam para estabelecer que o Tribunal de Contas estaria, então, subordinado ao Legislativo, o que não é também a melhor interpretação. Apesar disso ser fato, não quer dizer que, por conta disso, o Tribunal de Contas esteja subordinado. Bom, um outro ponto contra essa tese é que no 44, aqui, ó, no 44 da Constituição, nós temos ali que o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de dois órgãos, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ou seja, a própria Constituição, ao estabelecer os órgãos que integram o Legislativo Nacional, não incluiu aqui o Tribunal de Contas. São apenas dois órgãos, Câmara e Senado. O Tribunal de Contas não integra o Poder Legislativo. Bom, e outra tese também, que sustenta, né, essa tese, né, outro dispositivo que sustenta também essa tese de que o Tribunal de Contas estaria, então, subordinado ao Legislativo, é o fato de o Tribunal de Contas estar inserido na seção da qual nós temos como título o Poder Legislativo. O título 4 da Constituição Federal é do Legislativo. E a seção 9, que é onde estão descritas as competências do Tribunal de Contas, está dentro desse título, né, do Poder Legislativo. Então, em razão dessa localização aí topográfica, digamos assim, né, das competências, né, do Tribunal de Contas estarem inseridas no capítulo que trata do Poder Legislativo, alguns também querem, então, crer, por conta disso, que o Tribunal de Contas estaria inserido na estrutura, estaria subordinado, integraria o Poder Legislativo. Tá? Mas, como já disse, essa também não é a melhor das teses. Bom, e muito menos do Executivo. O Tribunal de Contas também não integra, não tem subordinação, né, em relação ao Executivo, ao Poder Executivo. Então, pessoal, olha só, o Tribunal de Contas não está subordinado, não integra Poder Legislativo, não integra Judiciário, não integra o Executivo. E aí? Né? Onde está localizado o Tribunal de Contas? Pessoal, o STF já se manifestou reiteradas vezes que o Tribunal de Contas
ele não está subordinado a poder algum. Ele é um órgão autônomo e independente, um órgão de controle externo, que não está subordinado a nenhum dos poderes. Inclusive, alguns mais empolgados, digamos assim, né, querem crer que o Tribunal de Contas seria, quem sabe, o quarto poder, né? Mas aí eu acho que talvez seja demais. Muito embora um poder retira suas competências diretamente da Constituição, assim como o tribunal também o faz. As competências do Tribunal de Contas, elas são extraídas da própria Constituição, e não de uma lei, né? Mas não iríamos a tanto, né? Não diríamos tanto que o Tribunal de Contas seria o quarto poder, mas é sim um órgão independente, autônomo, que não se subordina a nenhum dos poderes, mesmo porque ele fiscaliza todos os poderes. Ele fiscaliza a despesa, a receita, né? Os atos do poder legislativo, do poder judiciário, do poder executivo. Então, como é que um subordinado seu vai te fiscalizar? Não tem o menor sentido, né? Então, isso até mesmo é utilizado também para vencer aquela tese do órgão auxiliar, né? Como é que o seu auxiliar, no sentido de subalternidade, né, de submissão, ele vai te fiscalizar? E é o que o Tribunal de Contas faz. O Tribunal de Contas fiscaliza o próprio Poder Legislativo, né? E a Constituição garante aos tribunais de contas uma série de outras prerrogativas, como, por exemplo, a iniciativa das suas leis, né? As leis que estabelecem, por exemplo, as competências do tribunal, elas são de iniciativa privativa do próprio tribunal. E se algum outro poder ou órgão tentar, né, fazer proposta de lei relacionada ao Tribunal de Contas, essa lei, se vier a ser lei, né, será tida como inconstitucional com toda certeza, por vício de iniciativa, um vício formal, certo? E, como já disse também, o Tribunal de Contas tem autonomia administrativa, né, de prover seus próprios cargos, né, de realizar os seus atos de despesa, né, licitações, contratos. Então, o Tribunal de Contas é isso. A natureza jurídica não é jurisdicional, ela é uma natureza jurídica, digamos assim, constitucional, especial. Essa, na minha opinião, é a melhor doutrina, né? Então, olha só, considerando as três possíveis teses que nós temos, né? A natureza jurídica do Tribunal de Contas é administrativa? Não. É judicial ou jurisdicional? Não. Mas ela é, sim, especial ou ainda constitucional, jurisdicional de contas. Essa, na minha opinião, é a melhor doutrina, tá? Agora, e isso se reforça recentemente, trouxe para vocês aqui, se reforça essa teoria, né, de que o Tribunal de Contas tem essa natureza jurídica de jurisdição de contas especial, ela se reforça por um recente dispositivo na LINDB. A LINDB é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Em seu artigo 20, né, diz o seguinte, ó, aqui em seu artigo 20 diz o seguinte: nas esferas administrativa, controladora e judicial. Tá? Então vejam, nós temos aqui na lei a primeira referência expressa legal a uma natureza jurídica, a uma esfera que foge à esfera legislativa, judicial, administrativa. É a esfera, digamos, controladora, que é típica dos tribunais de contas. Tá? Então, nessas esferas, não se decidirá com base em valores. Aqui o tema do dispositivo não faz muita diferença agora nesse momento, né? Mas o importante é o reconhecimento legal de que existe uma esfera controladora, que, na minha opinião, é, então, a natureza jurídica mais apropriada para se determinar a natureza jurídica dos tribunais de contas. Tá? Bom, mas, todavia, em provas de concurso, tá, ainda temos como válida ou, digamos assim, correta
a tese de que a natureza jurídica do tribunal de suas decisões, ela possui natureza administrativa. Então, para efeito de concurso, tá, a gente vai considerar isso aqui verdadeiro. Muito embora altamente criticado pela doutrina, né, porque os atos praticados pelo Tribunal de Contas no exercício do seu controle externo, eles muito se distanciam da atividade administrativa pura e simplesmente. Sem nenhum demérito aqui à atividade administrativa, né? O Tribunal de Contas realiza atos administrativos? Sim. Quando ele contrata os seus servidores, quando ele publica um edital de licitação, quando ele realiza um concurso público. Esses atos do Tribunal de Contas são atos administrativos, sim. Mas, no exercício da sua atribuição fim, que é de julgar as contas dos administradores e as suas outras demais competências previstas no artigo 71, não. Ali, esse exercício se distancia e muito da atividade administrativa. Mas, para efeito de concurso, muitos ainda, em prova de concurso, admitem como o Tribunal de Contas tendo natureza jurídica e suas decisões teor administrativo. Tá? Não se surpreendam e podem colocar como correta se encontrarem alguma afirmação nesses termos. Ok? Bom, aqui uma coisa também importante a comentar, quando eu falei para vocês, né, lá do termo julgar, né, jurisdição, relacionados ao Tribunal de Contas da União, que, por simetria, obrigatoriamente, devem ser também considerados verdadeiros, né, devem ser utilizados como competências dos demais Tribunais de Contas, apesar desses termos, né, o Tribunal de Contas, as decisões do Tribunal de Contas, elas podem ser alteradas pelo Poder Judiciário. Por quê? Por conta do princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional. No nosso país, vige, né, esse princípio, que diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, quem tem o poder no país de dizer com definitividade o direito é o Poder Judiciário. Tá? Mas isso não quer dizer que os tribunais de contas, as decisões dos tribunais de contas, possam ser alteradas pelo Poder Judiciário. Não, tá? Não podem ser alteradas. No que diz respeito ao mérito, o Judiciário não pode interferir nas decisões do tribunal. O que o Judiciário pode fazer, então, em relação às decisões dos tribunais de contas? O Judiciário pode anular as decisões. Por exemplo, os tribunais de contas podem julgar as contas regulares, irregulares ou regulares com ressalvas, tá? São 3 formas de julgamentos básicas do Tribunal de Contas. Julgar regulares as contas, irregulares ou regulares com ressalvas, tá? Se um gestor procurar o Judiciário pretendendo alterar o mérito, eu fui julgado, minhas contas foram julgadas irregulares, vou procurar o Judiciário para converter essa irregularidade em regularidade com ressalvas, ou então regularidade. O Judiciário não pode interferir no mérito do julgamento das contas do Tribunal de Contas. O que o Judiciário pode fazer é anular a decisão. Por quê? Geralmente, isso acontece quando foi ferido, quando foi descumprido algum princípio constitucional. Principalmente princípios ligados ao direito de defesa, contraditório, ampla defesa, né? Então, nesses casos, o Judiciário anula a decisão, de forma que o Tribunal de Contas terá a oportunidade de proferir nova decisão, sem, obviamente, os vícios que levaram à anulação daquela decisão anterior. Então, vejam vocês, o Judiciário pode interferir nas decisões do Tribunal de Contas? Pode, mas não no mérito. Pode sim anular, né, para que seja proferida uma nova decisão. Ok? Então, esse é o cenário que nós temos aí em relação
ao Tribunal de Contas e os demais poderes. Bom, continuando então aqui, os tribunais de contas, eles possuem, né, as suas funções, uma série de funções. As funções estariam aqui, ó, no nosso slide, separadas, né, as várias competências do Tribunal de Contas previstas na Constituição Federal, no artigo 71 e 74, 73, né, em que a gente vai ver especificamente cada uma dessas competências nos slides seguintes. Mas adianto para vocês que nós temos essas funções aqui. Ó, primeiro, função fiscalizadora, né? Uma das principais competências, funções do Tribunal de Contas é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. E aqui nós temos vários, aqui no caso, 3 incisos, né, que tratam disso. Adianto para vocês que essa classificação aqui, se uma função, se uma competência, ela está dentro da função fiscalizadora, ou então da função informativa, isso aqui há um pouco de divergência, a gente não pode cravar isso, né, de forma determinada, tá? Mas é só mesmo um norte, uma classificação que é dada para as suas várias funções. Nós temos também a função opinativa, né? O tribunal, em algum momento, ele manifesta uma opinião, mera opinião, certo? Para servir de base para um outro órgão decidir. A gente vai estudar sobre isso. Nós temos a competência julgadora do Tribunal de Contas. A gente viu lá aquele dispositivo, né, que cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores, né? Nós temos também as competências, a função, né, sancionadora de sancionar, sanção, né, uma penalidade. O Tribunal de Contas, ele pode aplicar multas aos responsáveis pela aplicação, pela má aplicação, né, do dinheiro público, tá bom? Função sancionadora. Temos também a função corretiva. O tribunal pode determinar que determinado ente federado, determinar que um gestor público pratique determinado ato para o exato cumprimento da lei. É uma das competências também do Tribunal de Contas. Temos também a função consultiva. Essa nós não temos paralelo dela na Constituição, mas as leis orgânicas dos tribunais de contas, elas estabelecem lá a competência consultiva. Determinadas pessoas podem fazer consultas à aplicação, à correta aplicação da legislação. Então, o tribunal instrui um processo no âmbito dos seus órgãos e responde a essa consulta como aplicar aquela lei, né, para servir de orientação para o gestor público, certo? Temos também a função informativa, né, aqui principalmente no que diz respeito às auditorias, inspeções, que são realizadas a pedido de outros órgãos, né? O tribunal realiza essas inspeções, auditorias e informa aos órgãos solicitantes o resultado desses procedimentos. Nós temos também a função ouvidora, está muito em voga hoje em dia, né? As ouvidorias. O tribunal também tem a sua ouvidoria, que serve, entre outras coisas, para receber as reclamações, as denúncias, né? Principalmente pelos cidadãos, para então cobrar do gestor público uma resposta relacionada àquela manifestação do cidadão, né? E temos também uma competência, que é a função, né, normativa, que é prevista na Constituição Federal por simetria ao tratamento dado aos tribunais judiciais, tá? Assim como os tribunais do Poder Judiciário, o Tribunal de Contas também pode estabelecer as suas resoluções, as suas normas, que têm força obrigatória, cogente, para toda a administração pública, né?
as suas normas via resolução interna. Então, esse também é um poder atribuído aos tribunais de contas.